Boa noite a todos, muito bem-vindos. Desculpem essa atrapalhação. Eu sou ótima com pessoas, mas às vezes os computadores eles dão a volta à minha cabeça. Então, enfim, olha, questões técnicas acontecem, mas não tem problema porque a gente não desiste, né? A gente tem aqui sempre a nossa chavezinha coerência, e que faz com que a gente também nunca perca o amor de ajudar as pessoas, né? Hoje aqui em Portugal é o Dia dos Namorados, é Saint Valentine's Day, é um dia muito especial onde a gente comemora o que é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, que é o amor. O amor pelo nosso propósito, o amor de fazer uma diferença na vida das pessoas, porque o amor não depende só de uma relação conjugal, também existem relações familiares, de filhos, parentes, amigos, pessoas às vezes que estão muito próximas ou pessoas que estão muito distantes, mas o fato é que sempre existe uma oportunidade da gente conectar, seja com quem for, fazendo aquilo que a gente mais ama, que é o nosso propósito. E falando sobre propósito, para mim, hoje eu estou extremamente honrada por receber uma grande amiga minha. É uma pessoa que a gente já está conectada há muitos anos. Ela é a principal distribuidora da Chave à Coerência no Brasil, tem muito conhecimento, também já teve com o Dr. Carlos Orozco, é uma excelente, uma magnífica profissional. Eu vou contar para vocês um pouquinho da vida da Lucy. A Lucy, ela é psicóloga clínica, ela é pós-graduada em psicoterapia sistêmica de família e casal, pós-graduada em psicoterapia de luto, pós-graduada em medicina tradicional chinesa e cristais radiônicos, capacitação em neuromodulação transcraniana por corrente contínua. Olha, nem sei o que é isso, daqui a pouquinho ela vai... É um palavrão! Capacitação em neurofeedback, biofeedback, biorressonância, isso ok. Capacitação em meditação, facilitador em constelação familiar, capacitação em assessment e programas de liderança. E, além de tudo, a Lucy é um ser humano maravilhoso, né? Ela tem um coração do tamanho do mundo, é uma pessoa que está sempre disponível para fazer uma diferença na vida das pessoas, e esse é o nosso maior, na verdade, nosso maior legado, nosso maior propósito é realmente fazer uma diferença, expandir consciências. E como a gente sempre tem tantos assuntos que eu falo com a Lucy, né, qual que vai ser o nosso tema de hoje? Consciência e coerência física, mental, emocional e energética. E a Lucy vai começar contando um pouquinho da sua história de vida, como que ela chegou a tudo isso. Legal. Também se apaixonou pela Chave à Coerência, quer dizer, a gente tem muita coisa para a gente conversar, apesar do nosso atraso, eu sei que vai valer a pena você ter esperado um pouquinho. Obrigada, Lucy. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui falando com você, vendo essas pessoas maravilhosas que estão dando essa oportunidade de conhecer a gente, conhecer um jeito de pensar, de agir, abordagens novas, terapias novas, como, né, você falou aí, até terminar, sabe-se Deus lá o que é isso, né? Então, assim, a minha busca pelo lado espiritual, energético, sempre foi. Afinal de contas, eu sou pisciana, né? E toda boa pisciana vive com a cabeça no além. Então, assim, é interessante porque eu fui fazer a faculdade de psicologia mais tarde. E fui fazer por conta de estudar muito essa parte energética. Né? Na época, eu estava muito focada na bioenergia, em projeção astral, nesses conhecimentos todos, e eu queria trabalhar com isso. Eu sempre trabalhei em banco, área financeira, e aí eu falei, bom, já que é para fazer alguma coisa, eu vou fazer o que eu gosto.
né? E eu achei que a psicologia precisava realmente concluir uma formação acadêmica. Eu já tinha chegado a gerente, mas eu tinha que concluir isso, eu não ia poder postergar mais. E eu achei que a psicologia seria uma porta de entrada para eu poder realmente ajudar as pessoas energeticamente. Aí eu quebrei a cara, assim, bonito, quando eu cheguei no curso. São abordagens muito técnicas, muito pragmáticas, e tudo que vinha de informação, eu fazia uma ligação com toda essa parte energética. E aí eu percebi o seguinte, não dá. As duas coisas, elas não vão se conversar e eu não vou conseguir ir para frente com isso. O que eu fiz? Eu guardei todo aquele conhecimento, coloquei na caixinha e foquei na psicologia. E óbvio, né? Você tem bagagem para caramba, aprende muita coisa, abre muito a sua mente, a tua capacidade de olhar o outro além do discurso do que ele está falando. E aí foi legal, até que eu comecei a trabalhar como psicóloga e chegou um momento que as pessoas iam até um determinado ponto e dali não avançavam. E não avançavam ou por falha técnica, porque esse era a minha avaliação, ou porque eu não tenho ainda condição de levar essa pessoa à frente, ou porque ela chegou num ponto de resistência e ela não consegue avançar. Que não está errado esse pensamento também. Mas eu tinha dois pacientes, na época eu falava pacientes, e aí eu falei, bom, eu acho que eu vou abrir aquela gaveta lá, aquela gaveta que está trancada, 7 chaves, e aí eu comecei com florais. Caiu na minha mão o EFT, meu irmão chegou mal no meu consultório, estava com uma dor no braço terrível, tinha passado por um procedimento. Aí eu falei para ele, posso fazer um negócio em você? Ele falou, o que é? Eu falei, um negócio aí, o máximo que pode acontecer é se continuar com a dor. Eu vou tentar fazer pelo que está aqui para que você melhore. Pode ser? Ele falou, pode. E fiz. E aí, quando eu fiz, ele esticou o braço, ele puxou o braço, ele falou, o que você fez? Eu falei, eu fiz uma técnica chamada EFT, mas funcionou? Funcionou. Ele funcionou mesmo? Ele falou, mesmo. Aí eu falei, puta, que legal. E eu sempre usei florais e tal. Aí eu falei, bom, eu vou agregar, né, esse outro conhecimento que estava guardado lá. E usei com 2 pacientes, comecei com florais, e eles deram um salto gigante, que eu consegui dar alta em 3 meses para eles, coisas que eu não estava conseguindo. E logo na sequência, logo depois do falecimento da minha mãe, eu fiz uma sessão de biorressonância com um equipamento chamado Skill, que é um equipamento onde a gente olha, além do corpo, mais 10 camadas, e a gente consegue acessar essas camadas num nível energético, kármico. Ele me dá informação do corpo físico, ele me dá informação do corpo mental, do corpo emocional, e a gente, na sessão, além da gente identificar, a gente trata. Aí eu adquiri esse equipamento e comecei. E eu vi que, assim, os meus atendimentos médios de 1 ano e meio a 2 viraram 6 meses, 8 meses, e cada vez mais diminuindo, né? Enfim, e aí a biorressonância foi uma porta. Através da biorressonância, do skill, desse equipamento, eu adquiri outros equipamentos. Aí eu fui para o biolaser, que é um russo, que ele vê especificamente a parte energética física, um equipamento fantástico. E depois eu fui parar na biorressonância capilar, do Selbin. Aí comprei o equipamento, que é o equipamento onde a gente faz uma análise através do fio de cabelo, pelo bulbo capilar, e que te avaliação epigenética, né? Para ver toda a parte nutricional. Foi assim que a gente se conheceu. Exato. E aí, essa avaliação que você consegue capturar muito mais informação do que um exame sanguíneo. A Cláudia é, né, representante da empresa, entrou em contato comigo e a gente começou a bater papo e tal, e ela falou, tô indo para o Brasil. Falei, que legal, vamos nos conhecer então.
E aí a Cláudia apresentou não exatamente essa chave, uma outra, e eu olhava para a cara dela, eu sou daquelas que, assim, é o Santo Tomé, né? Eu preciso ver para crer, eu tenho que testar. Se não funcionar, não me compra. Aí você falou, não, funciona. Eu falei, não, muda o sabor do alimento. Tá, muda? Muda. Aí você fez o teste com o meu suco de melancia. E aí eu não acreditei. Eu falei, como assim? Como assim? O que é isso? Que negócio é esse? E aí eu comecei a fazer alguns testes, lógico, né? Comprei a chave, não podia não comprar. E aí eu comecei a observar que realmente ela era fantástica, esse negócio incrível. Eu falei, meu, como que é isso? A gente consegue se conectar, ter um resultado muito legal. Até que o dia eu tive uma experiência com a chave. Nesse momento, eu ainda não estava divulgando muito para os clientes, isso foi logo no começo. No começo, a gente achava que tinha que ter 2 chaves, o terapeuta, uma para a gente e outra para o cliente. Aí você dava para o cliente segurar e tal. E lógico, a gente está descobrindo, porque essa minha história no começo, eu peguei o Dr. Carlos antes de desenvolver, né, Cláudia, essa chave. Então, assim, ele desenvolveu uma ferramenta. Ele tinha acabado, e na verdade, não sei se você lembra, ele vinha com os desenhos ainda, com os protótipos da chave à coerência, que era desenho no papel, que ele desenhava. Era o resultado das fórmulas, né? Então, assim, você, na verdade, você iniciou com a chave à coerência um pouquinho depois que eu, né? Porque a coerência ainda era muito, estava muito e a gente ia descobrindo como utilizar a chave. E como usar, o que fazer, porque era uma coisa assim. Utilizar numa intenção escrita, fazer a caixinha quântica, tudo isso veio com o tempo, né? No início, a gente sentia muito mais o teste nos alimentos, no sabor do limão, da água, do equilíbrio, né? Isso sim, mas a questão dos campos quânticos, que isso para a gente foi revolucionário, isso veio depois, né? E o que me convenceu em relação à chave foi uma experiência única, que assim, eu até brinco quando eu faço as palestras da chave, eu falo, gente, eu conto porque aconteceu comigo, eu fico confortável. Talvez se eu estiver aí no teu lugar, você vai olhar para minha cara e vai falar, duvido. Como eu tinha 2 chaves, eu fiz um atendimento no consultório e eu tenho ainda o péssimo hábito de enfiar o celular no bolso da calça. E eu misturava celular com chave, a hora a chave caía. Aí eu comecei a fixar chave, bolso lado esquerdo, celular, bolso lado direito. E estava funcionando bem. Fiz um atendimento, aí estava mostrando a chave, conversando sobre a chave com a cliente, aí guardei a chave, vou almoçar. Passei no mercado, cheguei lá no mercado, fiz umas comprinhas, a minha filha me ligou, falei com a filha, desliguei o telefone, cheguei em casa, o telefone tocou de novo, eu fui puxar o telefone, saiu o telefone e a chave. Nessa hora, eu fiquei deu até um frio na barriga, eu falei, eu troquei os bolsos. Aí atendi, pus a mão no outro bolso, cadê a outra chave? Não estava. Falei, bom, ferrou, perdi a chave, meu Deus. Aí eu pensei, bom, o único lugar que eu fui foi no mercado, que é um mercadinho pequenininho, a minha filha ligou, eu devo ter conversando com a cliente, enfiado no bolso do celular, ou sei lá, aí na hora que eu peguei o celular caiu, enfim. Almocei correndo, voltei para o mercado. E lá vai a louca mostrar, a senhora achou um negócio assim e tal? Não, olhei tudo, perguntei para várias pessoas, ninguém sabia da chave. Cheguei no consultório, falei, vamos virar o consultório de cabeça para baixo, tem que achar essa chave. Virei o carro de cabeça para baixo, não achava a chave, e eu comecei, ai meu Deus, eu não posso perder essa chave, os meus clientes, essa chave é cara! Eu não posso perder essa chave, e como que eu vou ajudar meus clientes? E comecei numa angústia, e procura de novo no carro, e vira o carro de ponta para cabeça, e olhava para a menina que trabalhava comigo, falei, vamos revirar esse consultório, tem que estar essa chave aqui. Bom, isso foi numa segunda, tá? Na terça, eu incansável. Na quarta, eu já estava absorvendo prejuízo. Eu já estava conformada que eu tinha perdido a chave. Aí, na quinta de manhã, eu levantei,
peguei a minha chave, preparei a comida do meu cachorro, equilibrei a comida do cachorro, dei lá e subi para a cozinha. Quando eu entro na cozinha, que eu já tinha entrado para preparar a comida dele, tinha uma chave no chão, no meio da cozinha. Aí eu olhei, eu falei, a minha chave. Aí eu peguei, pus a mão no bolso, eu estava com a outra chave. Aí eu olhei a chave e tal. Falei, será que é da Amanda, que é a minha filha? Porque eu dei uma para ela, mas ela nem sabe como que usa, ela enfiava no celular dela e largava lá, né? Eu falei, será que é dela? Aí peguei a chave meia desconfiada e fui perguntar para ela. E ela meio dormindo, ela, que chave, o que você está falando? Eu falei, aquela, tal. Ela falou, não sei, tá aí no celular. Eu falei, deixa eu ver o teu celular. Aí peguei o celular, abri, a chave dela estava lá. E a minha chave, depois de 3 dias, no meio da cozinha. Então, assim, sem a menor possibilidade de eu ter perdido, caído, eu já tinha olhado tudo, no meio da cozinha. Então, essa experiência, aí eu até perguntei, mas pode materializar? Sei lá onde que eu perdi a chave. Você perguntou isso para o doutor Carlos. Isso, aí ele falou sim, pode. E depois dessa minha experiência, várias outras pessoas relataram também a mesma experiência, que acharam a chave em outro lugar. Olha, mas a minha... Eu tenho até um caso de uma amiga minha aqui de Portugal, que uma vez ela estava desesperada, né? E inclusive ela tem um pouco de sensibilidade, não vou falar mediúnica, mas ela consegue enxergar às vezes as luzes, enfim. E uma vez ela ligou para mim, ela falou, Cláudia, essa chave ela solta brilhos? Eu falei, eu sei lá, nunca vi brilho nenhum, né? Ela falou, não, porque quando eu estou com a chave a coerência do lado da minha cama, o quarto totalmente escuro, eu vejo umas luzinhas sair dela, né? E o doutor Carlos falou que sim, que existe isso, existem pessoas que têm essa sensibilidade de perceber isso. E uma vez, e ela trabalha muito com a chave, ela utiliza também para empoderar intenções que ela tem, para fazer campos quânticos. Ela ajuda muito, inclusive, a neta dela, que tem um pouco de autismo. Enfim, ela tem grandes resultados com a chave. E uma vez ela perdeu, ela viajou até o Porto, e na volta ela tem certeza que ela perdeu num posto de gasolina, né? E ela chegou aqui assim, ela não sabia se era no posto, onde que era. Bom, ela chegou aqui completamente desesperada, Cláudia, minha chave. Eu falei, olha, pensa na chave e você empodera, fala, se essa chave tiver que voltar para mim, né? Então intenciona, a minha chave está voltando para mim e pensa no propósito. Para que essa chave tem que voltar para ti? Né? Qual que é a finalidade de você ter? O que ela pode te ajudar? Né? Bom, 7 dias depois, ela teve que fazer uma outra viagem. Né? E ela parou no posto. E ela encontrou a chave jogada na rua, na estrada, onde ficam os carros passando, uma semana depois, no mesmo posto. Quer dizer, a probabilidade disso acontecer é praticamente zero, né? Então, assim, existem muitas situações que acontecem, assim, da chave ressurgir na mão das pessoas, mas por quê? Porque ela conecta com a nossa frequência. Né? E a chave da coerência, ela se conecta com aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa energia, que é a nossa frequência. Né? E a partir desse momento, eu acho que esse foi o gatilho para você se apaixonar pela chave, né? Então, eu já via resultados. Dali para frente, eu abracei a causa, né? Porque eu falei, bom, se ela é capaz disso e se a minha intenção era ajudar os meus clientes, isso para mim ficou muito, muito forte. Então, unir o útil ao agradável. E aí, por que do tema da palestra, né? Juntando essa experiência com a consciência e coerência. Óbvio que eu comecei a oferecer a chave para os meus clientes começaram a comprar, aliás, eu acho que é importante falar muito rapidinho. Entendiam direito. Eu acho que é importante falar rapidinho o que é a chave, porque tem muita gente que nos assiste que eu acho que talvez nem tenha visto a chave, né? A chave é uma ferramenta, na realidade, é um transdutor de energia que modifica uma energia em outra.
e ela potencializa, quando a gente fala da intenção, porque assim, quando eu uso ela para criar um campo, eu estou usando um transdutor de energia. Eu posso colocar intenção ou não. Quando eu estou fazendo um empoderamento, o que eu escrevi já é uma intenção, mas na realidade eu estou empoderando tudo aquilo que eu escrevi. Então, isso é o transdutor. Mas o que ela faz quando a gente tem essa coerência na minha intenção? Ela amplia esse campo, ela abre um vórtice e ela cria uma possibilidade disso acontecer, desde que eu esteja em coerência. O que é estar em coerência? Que é esse a grande dificuldade, né? É pensar, sentir, agir na mesma direção. Então, quando eu penso assim, preciso de um emprego, preciso de um trabalho novo, mas eu tenho medo de, será que eu vou passar? Será que vai ter, esse país está em crise, meu Deus, não, mas eu vou mandar currículo. Então, tem dois movimentos acontecendo, uma intenção e uma ação, mas o sentimento me coloca numa situação que se eu sento lá para a entrevista e tem duas pessoas sempre tem, né? Super falantes, e que eu acho que são muito melhores que eu, sempre é assim, você já entra achando ferrou, aquela lá é melhor que eu, aquele outro é melhor do que eu. Então, a gente não está em coerência. Teve várias pessoas que me disseram assim, Lucy, eu comprei essa chave, engraçado, eu uso com as pessoas e as pessoas daí funciona com elas, mas comigo não funciona. Quando eu faço uma intenção, não funciona. Opa, o que está acontecendo? É essa coerência que não está, né, ocorrendo. Então, um outro exemplo, uma pessoa me perguntou assim, Lucy, minha família está toda desagregada, meu irmão precisa voltar a frequentar lá a minha casa, porque a minha mãe fica lá nervosa, chorando por causa dele. Meu irmão, um saco, mas ele tem que voltar lá. Eu quero fazer uma intenção para ele voltar a frequentar a minha casa. Cara, primeiro ela tem que trabalhar conscientemente o emocional dela, o racional dela, porque não existe coerência no que ela está falando. Ela acha o irmão um pé no saco. Ela vai fazer porque a mãe está mal. É pela mãe, não é por ela. Não é algo que ela se identifica. Então, não tem coerência, não funciona, né? O que é essa coerência? É a certeza de que está tudo certo. Mesmo que esteja um caos, está tudo bem, eu vou ficar bem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem... Isso comigo é muito comum. Eu deixo meu celular sempre no mudo. E eu perdi o celular na casa. A casa é grande, e eu precisava ir embora, e eu não achava. E não adianta ligar para o celular, que ele está mudo, né? Então, assim, você tem que procurar o tal do celular. Aí eu, desesperada, meu marido começou a me ajudar, e ele procura de um lado, eu procuro do outro. Puta, passou uns 5 minutos, eu falei, meu Deus! Aí eu parei, peguei a chave, me acalmei, respirei fundo e estamos encontrando o meu celular agora. Eu terminei de pensar, meu marido gritou, achei o seu celular. Isso é muito comum, muito. Mas eu precisei o quê? Me acalmar, respirar fundo e falar, tá tudo certo, eu vou encontrar o celular. E ele veio, né? Ou veio por ele, mas veio. Então, a grande questão é a consciência. A gente acha que quem usa essas ferramentas, que quem não adoece, não tem problema financeiro, não tem problema com a família, não tem problema no consultório, porque isso aqui vai fazer eu receber todas as heranças que eu preciso, resolver todos. Gente, não é assim. O que é a consciência, além... A gente precisa ter muito claro que a nossa vida ela é governada por vários aspectos. Não basta exclusivamente a minha intenção, o meu sentimento e a minha ação. Olha só o que eu vou falar agora. Eu preciso da chave para abrir um vórtice? Necessariamente não.
Se eu estiver coerente, eu não preciso. Só que facilita, mas não é o ponto central. Agora, achar que eu tenho isso, que eu vou resolver todos os problemas do mundo, esquece, porque também não é verdade. O que acontece? A minha vida ela é governada por conteúdos inconscientes, por forças maiores, por destino que às vezes eu tenho que passar por uma evolução da minha alma, da minha essência. E eu não conheço ninguém que evoluiu, que se transformou quando a vida está só paz e amor, festa, alegria, viagem, grana. Não existe isso. A gente se transforma, a gente se modifica quando? Quando você passa por um problema, por uma crise, não importa o que, a perda de alguém, é um prejuízo financeiro, é uma doença, é alguém que você ama muito e que adoece, e que modifica toda a estrutura familiar de todo mundo. É nesse momento que a gente cresce, que a gente amadurece. Quando eu falei da coerência e consciência física, a gente tem aqui um corpo fantástico que abriga a nossa alma, a nossa essência, mas o nosso corpo também tem as suas limitações, as suas dificuldades e os seus desgastes, né? Esses palavrões que você falou da neuromodulação transcraniana por corrente contínua, o que é isso? É que hoje a ciência está avançando tanto, que eu consigo mapear o cérebro da pessoa e ver aonde que está o problema. E eu consigo estimular ou inibir determinada área. E a pessoa se sente o quê? Melhor. Se eu estou com uma pessoa depressiva, ela não consegue ter energia, ter força para fazer as coisas. Então, eu estou falando de um aspecto do mental, do emocional. Então, não adianta eu esperar que essa pessoa modifique, se transforme, se ela não cuidar dessa parte. Como o corpo. Eu estou aqui com um problema. Eu não vou tomar remédio, eu não vou fazer nada, agora eu só vou usar chave, tomar chá. Às vezes, não é o caminho. A medicina está para ajudar, não está para atrapalhar. Tem coisas que... Eu vejo no meu caso, só para colaborar, né? Algumas pessoas me perguntam, Cláudia, você usa a chave da coerência, como que você está com câncer? Como você está com cancro, né? Eu falo porque isso faz parte da minha incoerência de decisões e hábitos que eu tinha antes, né? Que eu tive que entrar no processo de câncer e de cancro para voltar a minha energia, a minha consciência para mim, para parar de pensar tanto nos outros, para olhar para mim e realmente perceber o que eu tinha que fazer de mudanças na minha vida para poder ultrapassar isso. No entanto, a chave da coerência me ajuda tanto no processo de quimioterapia, de radioterapia, muito engraçado, né? Eu tenho feito radioterapia, eu fico com a chave aqui, né? Durante a radioterapia. Então, as médicas, as enfermeiras, o que é isso? Eu falo, isso aqui é para eu empoderar, para eu intencionar que a radioterapia vai só atuar nas células que precisam ser combatidas e que todas as outras células, elas estão protegidas dessa radiação. Assim como a minha quimioterapia, eu passo a chave à coerência, eu intenciono que esse líquido, que essa quimioterapia só vai atuar nas células que são necessárias. Isso me ajuda tanto que até depois de uma quimioterapia, 24 horas depois, eu estou num concerto de música, né? Então, assim, isso aqui empodera, isso aqui ajuda através da minha intenção, porque as nossas intenções, elas geram uma frequência de onda, assim como o propósito, não? O para quê, né? Eu vejo que a chave da coerência, ele acaba empoderando, ele aumenta esse vórtice frequencial exatamente porque ele empodera tudo aquilo que tem coerência, né? E também ajuda muito as pessoas quando elas fazem uma intenção, elas são obrigadas a pensar no propósito e principalmente a conectar um pensamento com um sentimento, porque a frequência do coração é uma frequência que é 400, não sei quantas mil vezes
mais forte do que a frequência Pensamento. do pensamento, né? É isso mesmo, é isso mesmo. A emoção, ela é capaz de abrir esse vórtice com muito mais facilidade do que o pensamento. Mas a grande questão que eu vejo, e talvez aí seja uma crítica, é que às vezes as pessoas acreditam que só o pensamento positivo resolve tudo. E não é. Você precisa sentir. Isso é difícil. E o que acontece com esse sentir, com essas emoções? Nós somos seres humanos e a gente, o dia inteiro, as tuas emoções oscilam. A gente não consegue ficar em paz o tempo todo. É o trânsito, é o negócio que deu errado. Aí você tem que ligar para a telefônica lá para ficar reclamando do teu telefone. Aí você fica furioso. É um movimento contínuo que oscila muito. Por isso que a gente adoece, né? Porque se você está numa fase onde tudo está dando errado, tudo está difícil, o que você está vibrando? Você está vibrando numa frequência realmente mais baixa e mais suscetível a vírus, bactérias, patógenos, e aí a gente percebe, né? Que tem a ver, é um conjunto de coisas. Eu consigo me manter 100% em alto astral 24 horas? Óbvio que não. Eu consigo ter coerência 100% do que eu quero? Também não. Eu sou humana, também faço um monte de besteira. Tem hora que eu quero uma coisa, mas aí eu faço outra. Aí eu falo, mas tudo bem, acontece. A questão é como a gente corrige esse leme, né? Eu posso até dar uma entortadinha, eu posso voltar. Esse movimento é um movimento onde... Estou sendo acionada aqui. Esse movimento de mudança, de transformação, ele é um movimento onde a gente precisa ter consciência de que eu não estou no leme 100% da minha vida. Eu não domino todos os fatores. Então, tem situações que acontecem que são além da minha vontade, do meu desejo. São situações que acontecem provavelmente porque é necessário, que é o que eu falei, essa comunhão com a nossa alma, ela sabe muito mais do que a minha consciência. A gente tem uma consciência pessoal e uma consciência de grupo e uma consciência espiritual. Então, quando a gente abre tudo isso, a minha consciência pessoal, eu vejo com uma lente muito estreita, eu vejo só aqui e agora. A gente pode, eu posso estar olhando para o mesmo ponto que você, Cláudia, e eu ver coisas que você não está vendo, e você vai falar para mim, não, Lucy, imagina, não é isso. E quando a gente muda de lugar, você fala, nossa, não é que é mesmo? Não é que ela estava vendo mesmo? E quantas brigas, discussões a gente entra porque a gente não consegue olhar o ponto de vista do outro, porque a gente está cheio de razão, cheio de certezas. Consciência, no meu ponto de vista, é a gente aprender que eu não sou dona da razão, eu não sei tudo, e eu tenho que, às vezes não, sempre, olhar de um ponto de vista relativo, não absoluto. Então, a verdade, ela é relativa de acordo com as minhas crenças, com os meus pensamentos, com a minha experiência de vida, com o lugar que eu vivo, com as dinâmicas que eu enfrento, e que necessariamente tem nada a ver com a outra pessoa, que ela pode dizer outras coisas sobre as mesmas coisas e eu achar que ela está errada. Então, Você está falando uma coisa muito importante, porque cada um tem uma bagagem, traz uma bagagem, e a partir do momento que eu tenho uma bagagem, uma história, eu tenho um olhar que muito provavelmente vai ser diferente de uma outra pessoa para uma determinada situação, certo? sim. No entanto, eu acho que o exercício primordial, principalmente no momento em que você começa a sentir essa dualidade, onde você começa a entrar numa vibe, né? Numa energia, às vezes dual, de ficar incomodada ou ansiosa, alguma coisa, é você se tornar observador daquilo que está acontecendo. Isso é um exercício que ajuda muito, você observar que você está ficando assim, porque no momento em que você se torna observador do teu sentimento, você começa a assumir um controle diferente
daquela situação. Eu acho que você pode... tem duas coisas, né? O controle, eu acho que é uma palavra que, assim, é uma ilusão. Tem duas coisas que eu vejo muito no consultório. A necessidade de controle e a perfeição. Isso é uma ilusão, não existe. Ninguém é perfeito, não existe. E o controle, na realidade, é para a gente aplacar a minha angústia e a minha ansiedade. Quando eu não tenho a necessidade de controlar, a minha ansiedade diminui. E uma coisa que você falou que eu achei perfeita, é quando você para se observar. Peraí, eu estou ficando super agitada, eu estou nervosa. Para, Luci, para. Respira. Por que eu estou nervosa? Eu estou nervosa porque o problema lá aconteceu e eu não resolvi. Tá, eu consigo resolver agora? Não. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou ter que focar aqui, nesse negócio aqui. Então, ok. Voltar para o aqui agora, porque tem dois movimentos que a gente faz muito fácil. Ou eu estou olhando para frente, para o futuro, para algo que não aconteceu, que eu tenho que fazer, que eu tenho que falar, que eu tenho que... Ou eu estou olhando para o que aconteceu. Nossa, ontem, olha, blá, blá. Pô, hoje de manhã, nossa, eu não fiz aquele negócio. Então, o pensamento, ele fica ou lá na frente ou lá atrás. Aqui agora é pouquíssimo momento que a gente está consciente. Aí é o nosso subconsciente, aqui é o nosso piloto automático, o que ele faz? Ele faz. Você entra no carro, liga o carro, vou lá, sei lá, visitar, vou no hospital, você já foi várias vezes. Você parou, você não está consciente do que você está fazendo. Você já começa, bom, quando eu chegar lá, vai ter que ser assim, vai ter que ser assim, vou sair tal hora, vou fazer tal coisa, e você está dirigindo o carro. Quem está dirigindo o carro? Conscientemente. Não é a sua consciência, é o seu piloto automático. Quem toma a maior parte das decisões da nossa vida é o nosso piloto automático. Por quê? Porque a gente sempre toma a mesma decisão, a mesma decisão, a mesma decisão, a mesma decisão, ele automatiza e bateu o problema assim, resolve assim, resolve assim, resolve assim. Quando você pega um problema inédito, você fala, uau, nossa, calma, deixa eu pensar. Aí você está consciente. Então, a gente faz muito, mais de 80% do nosso dia é inconsciente. A nossa consciência, que é desse tamanho, ou ela está preocupada lá na frente, ou ela está preocupada lá atrás. E quando ela consegue estar preocupada aqui, ela foge rapidamente. Então, isso é uma grande dificuldade da gente, porque aumenta ou a ansiedade ou a depressão, ansiedade ou depressão. E aí todo mundo fica nessa pilha toda, né? Mas, enfim, esse é um assunto que a gente poderia falar muito. É muito bom, é muito bom. Obrigada. Eu sei que você também tem agora um compromisso. Compromisso. Fica a dica, né, para quem está nos escutando, a importância da gente viver no aqui e no agora. Eu acho que a gente pode resumir, né, esse nosso encontro com essa importância, né, da gente a gente buscar sempre, primeiro, respirar, né, e buscar esse foco no aqui e no agora, procurar estar atento ao aqui e agora, e conseguir perceber toda a nossa dinâmica no aqui e no agora, sem se preocupar com o passado e com o futuro, porque os dois não existem. Né? O passado não existe, o futuro não existe. Tanto é que quando a gente utiliza a chave, a gente sempre utiliza no presente, no positivo e no gerúndio, como se estivesse acontecendo agora. É aqui que a gente consegue fazer os grandes milagres. Né? Os milagres não acontecem baseados no passado. Isso, e completando, já que você está consciente no momento presente, avalia se você está sendo coerente. Eu quero tal coisa, eu quero uma promoção, eu quero ganhar mais, mas eu realmente estou fazendo isso, eu estou contribuindo. Eu estou, sempre eu estou, né? Por que o outro está dizendo que não está? O que eu não estou vendo? Qual é o lugar? Sair dessa posição aqui e ir para a posição do chefe, ir para a posição do par, ir para a posição do cara que está abaixo de você.
para avaliar realmente de todos os ângulos, sem se colocar 100% na pura verdade. Lógico que eu contribuo com essa empresa, a empresa não me paga o que deve, eu não sei por quê. E não é isso, não é por aí o caminho, né? Então, eu fico brigando com o mundo, eu estou no presente, eu quero agora, mas eu não estou sendo coerente, porque todos nós temos uma parcela de tudo. Então, se algo não está bom nesse momento na minha vida, é porque eu fiz, com certeza, tomei decisões lá atrás, fiz coisas que me levaram a esse caminho. E ok, eu posso mudar esse leme? Posso. Mas eu tenho que saber, né? Porque se eu não sei que eu errei, você concorda que eu não mudo o leme? Eu continuo na mesma direção? Porque eu estou certa, né? Quem está errado? Os outros. Enquanto a gente aponta para alguém, né, a gente tem 3 dedos apontando para nós, né? Então, é não apontar, não julgar e olhar para você e avaliar também do ponto de vista dos outros pode ser uma boa tomada de consciência. Daí exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro, né? E principalmente buscar esse alinhamento entre o que a gente sente e o que a gente pensa e como age, como fala. Porque como o exemplo que você deu, será que eu vou conseguir? A partir do momento que você tem a dúvida, você não consegue cocriar, não consegue manifestar uma realidade diferente. Né? Então, e tem uma coisa, né? Quando você tem consciência do que você está fazendo, do que o outro está fazendo, você tem escolha. Se você não tem consciência, você só repete o padrão. Então, se eu percebo que eu estou fazendo coisas que não estão me ajudando e eu quero fazer coisas que melhorem o meu rendimento profissional, a minha relação em casa, isso é uma escolha. Uma escolha, mas eu só escolho quando eu tenho consciência. Se eu não tenho consciência, eu faço mais do mesmo, esperando sempre um resultado diferente. Certo? Muito bom. Gratidão, sim, gratidão a todo mundo que está aqui presente. Desculpa do nosso que foi meio tumultuado por questões técnicas, mas estamos conectadas sempre. Para quem estiver em Portugal, feliz Dia dos Namorados, né? Que o amor esteja sempre presente, não só nas parcerias de vida, mas também nas parcerias de todos os tipos de parceria, que vocês possam vivenciar esse amor de uma forma íntegra, de uma forma inteira, em tudo aquilo que vocês fizerem, né? Em todos os propósitos, desde o momento que vocês acordam, porque principalmente o amor mais importante que a gente tem que alimentar é o amor por nós próprios, né? Porque esse amor é que vai formar esse vórtice e vai conseguir, na verdade, alimentar qualquer relação que vocês tenham, porque se o nosso amor próprio estiver vazio, a gente não consegue cocriar nada na nossa vida, nenhuma relação que seja mais saudável. Então, assim, comecem a se amar, olhem por vocês, porque tudo aquilo que nos acontece, de bom ou de mal, sempre tem um propósito e é sempre para o bem maior, né? É sempre para a gente evoluir de alguma forma, então é sempre bom, né? E no momento que a gente tem esse tipo de consciência, a gente também atrai pessoas para a nossa família, como a Lucy, faz parte da minha família, e todos vocês, e essa família, coerência, para mim é uma família muito especial, que tem me ajudado, tem me dado todo o suporte emocional no momento que eu estou vivendo, mas eu também sei que a partir dessa nossa integração, dessa nossa vivência, a gente pode expandir e ajudar muitas pessoas. Então, gratidão, Lucy, pelo teu tempo. Beijo, obrigada. Amo muito você. Legal. Obrigada. Obrigada. Amo você também. Vocês todos são muito especiais, cada um tem um pontinho muito especial aqui no meu coração. Gratidão a todos e até semana. Obrigada. Beijinho.